Uma das coisas, das consequências imediatas e graves, foi a suspensão das aulas na rede escolar, nas instituições de ensino superior e nas instituições de educação básica, nas escolas que apanham aquelas pessoas que estão desde a educação infantil até o ensino médio. E foi suspensa as aulas. E começou a discussão sobre o que fazer com a escola. O que fazer para que as pessoas pudessem assistir aulas. E várias sugestões começaram a aparecer e na época se acreditava, no primeiro semestre de 2020, que a pandemia ia ser uma coisa rápida. Teve até um presidente da República de um determinado país que fez um pronunciamento à nação dizendo: é só uma gripezinha, é só um resfriadinho, vai acabar rápido, vai passar logo, né? Ninguém precisa se preocupar com isto. O fato é que estamos chegando aos 350 mil mortos agora, né? E se discutia o que fazer com a escola. E aí se dizia: não, podemos voltar à escola, mas tem que manter o distanciamento de um aluno a outro de pelo menos 1,5 metro. As pessoas vão ter que ter dispensers com álcool gel na entrada da escola para que elas possam se higienizar. As pessoas vão poder contar com lavagem de mãos, etc. Isso é muito simpático. Agora, quem conhece a realidade da escola brasileira, né? Quem conhece a realidade da escola pública brasileira, e quando a gente fala em dificuldade escolar, normalmente a gente só pensa em escola pública, mas eu incluirei aqui também da escola particular, da escola privada, porque quando a gente pensa em escola particular, quando a gente pensa em escola privada, a gente lembra das grandes escolas privadas que têm uma organização de instituição escolar de primeiro mundo, mas a gente esquece que tem escola privada também lá do bairro. Quando a gente vai num povoado do município, tem escola privada. E é bem diferente a realidade da escola privada desses lugares, né? Então, eu direi, a realidade da escola brasileira, da escola pública e da escola privada, são medidas inexequíveis. São medidas que efetivamente não conseguem funcionar. E alguns estados brasileiros, agora, né, impacientes no final do ano passado, e com razão de estar impacientes, e no início desse ano resolveram retomar as aulas e logo depois têm que retirar os alunos da escola outra vez, porque a pandemia dá sinais de que arrefeceu. Quando todos começam a achar que arrefeceu mesmo, ela recrudesce com uma contundência e com uma força enorme, não é? O fato é, o aluno da Escola Brasileira de Educação Básica está, desde março de 2020 até agora, sem assistir aula. O aluno da Escola Brasileira de Educação Básica, por maioria, mais da metade deles estão fora da escola e sem aulas desde o ano passado, desde março do ano passado. Há experiências meritórias, louváveis, iniciativas fantásticas de grupos abnegados, de professores abnegados, de pessoas que estão querendo dar o melhor de si para ajudar os que precisam, professores que produzem material didático e distribuem com seus alunos, professores que produzem material didático e a escola entrega, na escola pública, por exemplo, em alguns lugares que usaram a merenda, o material da merenda escolar, com justa razão, e distribuíram sob a forma de cesta básica para as famílias dos alunos, e junto vai um material com exercícios escolares, com lições a estudar, mas são exceções, são experiências excepcionais.
a maioria dos estudantes brasileiros está fora da escola desde março do ano passado. Isto é um prejuízo extraordinariamente grande, isso é um prejuízo enorme. O Brasil é um país que ocupa posições ruins todas as vezes que se avalia e se mede o conhecimento dos alunos, e isso é feito periodicamente, né? O Brasil participa de acordos internacionais que fazem essa verificação, quando medem o aproveitamento do estudante brasileiro em língua nacional, língua portuguesa, em matemática, que é o que tem sido medido na maioria dos países, com índices que foram construídos pela OCDE. E todas as vezes que se mede, o Brasil está em posições muito ruins, ranqueado, diante de outros países que também medem a aprendizagem dos seus estudantes da educação básica. Nesse ano de 2020 e agora em 2021, com toda certeza, a qualidade do ensino para os estudantes brasileiros desceu aos subterrâneos do chão. Muitos poderão dizer, né, para divergir da análise que eu estou fazendo, mas, professor, você está esquecendo de algo importante. Tem alunos assistindo aula remota. Tem alunos que estão participando do ensino híbrido. Isso é uma quimera. Isso é uma quimera. Isso não é real. Isso não é real. O que é que acontece? O que acontece é, muita gente poderá dizer, para divergir do meu ponto de vista, olha, professor, você está dizendo isso, mas os alunos estão tendo aula remota. Os alunos estão tendo aula pelo sistema híbrido. Isso talvez seja verdade para os alunos das famílias de classe média alta. Isso talvez seja verdadeiro para as famílias dos alunos de alta renda, né? Eu tenho uma neta, né? Ela está assistindo aula no Rio de Janeiro. Assiste aula todo dia. Para esse tipo de pessoa, dos filhos da classe média com esse perfil, não há problema nenhum, né? Eles estão acostumados com essas ferramentas. Eu fico imaginando o seguinte: os filhos das famílias, das pessoas que moram no bairro, como é que eles estão assistindo? Porque muitas vezes você tem um imóvel que tem de frente 6 metros e de fundo 10 metros, ou 12 metros, ou 15, e ali reside uma família de 6 pessoas. Que você não tem um espaço onde você tenha condições de ter um adolescente dedicado a estudar. Ele tem uma mesa, que é a mesa que serve para a família fazer as refeições. Ele tem uma mesa que é na sala onde todo mundo entra e sai e passa o tempo inteiro. E na casa não tem rede de internet. Essa é uma realidade da vida brasileira. Da vida brasileira. O Brasil ainda é muito atrasado nas conexões de internet. Nesse país é complicado a gente falar em ensino remoto usando esse tipo de tecnologia. E olha que eu estou falando numa sala onde eu tenho uma biblioteca, um escritório dedicado a estudar, ler, escrever e me comunicar pela internet. Onde ninguém entra. Eu estou fechado numa sala com a porta fechada, com o ar-condicionado ligado, numa sala que não entra ninguém. E ninguém me perturba. Agora eu imagino um adolescente de 12 anos de idade, de 11 anos de idade, na mesa de uma sala, de um imóvel pequeno, que tem uma família com 8, 10 pessoas, e que a conexão de internet que ele tem não permite baixar um vídeo que tenha movimento
e que tenha muita imagem. Como é que esse menino está acompanhando as lições escolares? Como é que nós podemos falar em ensino remoto num país cuja realidade é essa? Eu estou aqui, né, com um monte de equipamento de iluminação que eu adquiri, investi, comprei depois que começou a pandemia, como todo mundo, né, da classe média, os filhos da elite fizeram. Mas eu pergunto a você, as famílias de baixa renda têm condição de dar R$300 no ring light, de dar R$400 em outro ring light mais forte, de ter um notebook com velocidade bom e de ter um smartphone da Apple, um iPhone? Não tem, essa é a realidade brasileira. Então, como falar em ensino remoto neste país? Na verdade, o que está acontecendo nesse momento com a Escola Brasileira de Educação Básica é: nós estamos vendo se aprofundar e se alargar o fosso que separa na formação escolar os filhos da elite dos filhos dos trabalhadores das camadas populares. Está se aprofundando essa diferença. Os filhos da classe média alta, os filhos dos ricos, continuam estudando, às vezes até fora do estado, e frequentando a escola aqui. Os outros estão aqui porque nunca saíram daqui, não podem sair daqui em função de limitações econômicas. A escola está fechada por causa da pandemia e tem que estar mesmo, mas não podem estudar. Esta é a realidade que nós estamos vivendo. Sem falar em outra realidade, e aí a sociedade brasileira agora, durante a pandemia, descobriu a importância de um profissional chamado professor. A sociedade brasileira percebeu como é difícil educar os filhos. Outro dia, eu debatia esse assunto numa live e algumas pessoas, e eu defendendo que a escola não deveria reabrir agora, só quando tivesse segurança sanitária. E 3 ou 4 pessoas ingressaram no debate para me dizer o seguinte: mas Jorge, e quem vai ficar tomando conta das crianças que eu tenho em casa? É você. Ou seja, as pessoas têm na escola o lugar onde entregam seus filhos para que alguém tome conta. Agora elas começaram a perceber que a escola cumpre também outros papéis sociais e que desenvolver as tarefas de aprendizagem, de acompanhamento da aprendizagem, é extremamente difícil. É muito difícil. É muito difícil ensinar os filhos a fazer equação, principalmente nas famílias onde as pessoas não tiveram formação escolar prolongada. Tem famílias onde as pessoas não concluíram o ensino fundamental, os pais. Onde os pais não concluíram o ensino médio. Ou, muitas vezes, chegaram até um pouco ao ensino superior, mas não puderam, em função da demanda econômica de sustento da família, não puderam se dedicar aos estudos. E tem dificuldade de ensinar física a um filho, de ensinar uma lição de geografia, de botânica. Isso tudo se apresentou à realidade da família. E o que me preocupa nesse momento? Algumas ações que o governo do Brasil tem tomado e que vão na contramão da necessidade da sociedade brasileira. O governo do Brasil facilitou a aquisição de armamentos. Tem criado todas as facilidades e removido toda a legislação que dificulta a aquisição de armas de fogo. Para quem gosta de arma de fogo, é uma maravilha. Eu não gosto. Eu nunca tive uma arma de fogo na minha casa e desconfio que morrerei sem ter uma arma de fogo na minha casa. Pois bem, mas tem gente que gosta. Todavia, essa semana eu vi um parecer do Ministério da Fazenda, da
Receita Federal do Brasil decidindo, né, um projeto de lei que está na Câmara discutindo a questão tributária brasileira, onde se decide, dentre outras coisas, que o livro vai passar a ser tributado. O livro no Brasil, que é isento de tributação, vai passar a ser tributado. E neste documento, no parecer, que foi publicado pelo portal G1 da Globo, que está em discussão na Câmara dos Deputados. Há um momento que o documento diz o seguinte, e o próprio ministro da Fazenda tem defendido essas teses e assessores dele, não tem problema tributar o livro, porque no Brasil quem lê livro é rico. Isso me preocupa. Se eu tenho um país onde a escola vai mal, se eu tenho um país onde as pessoas precisam ler mais, e tem um governo que facilita a aquisição de armas de fogo e dificulta a aquisição de livros, a minha pergunta é, que tipo de sociedade nós estamos construindo? Que tipo de país nós estamos construindo? Me preocupa saber disto. Me preocupa saber, por exemplo, que diante da situação em que a pandemia colocou a escola, num dos projetos de lei que tramitou pela Câmara, se aprovou que o governo federal iria disponibilizar para todas as escolas públicas, para os professores e para os alunos da escola pública, internet, banda larga gratuita. Olha, e não é difícil, viu? O Brasil tem um fundo, o Fundo Nacional de Telecomunicações, que prevê recursos para isto que nunca foram aplicados. O Brasil possui satélites que são empregados o Brasil possui satélites que são satélites de comunicação, que estão aí no espaço, e que são usados para fins militares, para fins de segurança e para fins diplomáticos, mas são satélites que o país tem usado e que tem uma capacidade enorme de transmissão e que o país usou 20%, 30%, 40% em alguns no máximo. Há estudos demonstrando que com 15% da banda desse tipo de satélite seria possível atender todas as escolas públicas do Brasil, com internet e banda larga gratuita. Todos os estudantes da escola pública, todos os professores da escola pública. Isso foi aprovado pelo Congresso. O presidente da República, por sugestão do ministro da Educação, o ministro Ribeiro, vetou este ano, no início do ano, agora no mês de março, o artigo da lei aprovada pelo Congresso que permitia que fosse instalado em todas as escolas públicas brasileiras internet banda larga gratuita e que fosse concedido esse benefício a todos os estudantes e professores da escola pública. Um país que facilita a compra de armas de fogo. Um país que tributa livros para o livro ficar mais caro e dificulta a compra de livros. Um país que tem canais de internet disponíveis, que podem atender a escola pública sem comprometer outras necessidades. Pode atender estudantes da escola pública sem comprometer outras necessidades. Pode atender professores da escola pública sem atender outras necessidades. E que o ministro da Educação sugere e o presidente da República acata. Vetar essa possibilidade de oferecer internet e banda larga à escola pública, aos estudantes da escola pública e aos professores da escola pública, eu pergunto: que país nós estamos construindo? Que escola de educação básica nós queremos neste país? Que tipo de formação nós queremos dar às crianças, aos adolescentes e aos jovens deste país?